telespectadores da Filadélfia TV. Sejam bem-vindos ao programa Mundo Evangélico, programa esse que vai ao ar aos domingos, a partir da Filadélfia TV, Igreja Assembleia de Deus Internacional, baseada na cidade de Mocuba. E nós hoje temos um tema muito específico, muito especial, que vamos falar sobre dízimos e oferta. E para tal temos dois convidados que vamos debater um pouco mais em relação a essa questão de dízimos e oferta. Desde já quero apresentar os meus convidados que aqui estão. Começo do meu lado direito para que possa se apresentar. Muito boa tarde. Agradecer a este grande privilégio deste programa Mundo Evangélico. Agradecer pelo convite. É um grande privilégio estar neste lugar. Muito obrigado. Chamo-me João Manuel Chapuleta. Muito obrigado, meu convidado João Manuel Chapuleta. E logo de seguida tenho aqui à minha esquerda mais um convidado que vai poder se apresentar. Muito obrigado. Agradecer por essa oportunidade de ser convidado para este lugar, o programa Mundo Evangélico. Vou agradecer por isso. Obrigado, caros telespectadores. E já se apresentaram os nossos convidados. Antes mesmo de entrarmos para aquilo que é o nosso tema do dia de hoje, pela graça de Deus, vou proceder uma oração para que possamos iniciar com o nosso programa. Deus Pai Todo-Poderoso Jeová, eis que estamos aqui nesta tarde para mais uma vez debatermos acerca deste ponto que tem a ver com dízimos e ofertas. Jeová, toque e dai sabedoria aos meus convidados deste programa Mundo Evangélico, para que eles possam, Jeová, interagir e que eles possam deixar claramente ficar aqueles que são os seus posicionamentos e o que a Bíblia recomenda em relação a este tema que hoje vamos debater. Em nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, mais uma vez, dizer que eu sou Pedro José Jussa, apresentador do programa Mundo Evangélico e também pastor local da Igreja Assembleia de Deus Internacional, local de Filadélfia, no bairro 16 de Junho, Mocuba. Para começar, pontos prévios, meu convidado João, pontos prévios, tem algum ponto que gostaria de partilhar com nossos telespectadores? Muito obrigado. Quanto aos pontos prévios mesmo, cautelar ao povo de Moçambique em geral, daqui a 2 semanas estarão a comemorar o 7 de abril. Temos visto muita coisa errada acontecendo nos dias festivais e apelar a todo o povo moçambicano de que não precisa se usar violência, deve-se tratar tudo com a paz e com a alegria. Evitemos violência, queimar o homem com óleo, esmagar a namorada, dar porrada por falta de talvez de presente, são divórcio. Não precisamos fazer isso. Precisamos estarmos quietos, tão silenciosos, com a paz, para que Deus possa nos formos a fazer. Mais uma vez, após a interrupção que tivemos por problemas elétricos, visto que a temperatura não está a facilitar do outro lado de fora, estamos com início de chuva, mas vamos continuar com o nosso programa. Estava falando aqui o nosso convidado João, hoje que estamos aqui a debater sobre dízimos e ofertas. Vou passar agora para o meu convidado à minha esquerda, para que possa se apresentar, para que os telespectadores possam o conhecer, visto que é a primeira vez que participa do programa, e seria bom até que dissesse a sua categoria dentro da igreja. Obrigado por mais outra vez apresentando. Chamo-me Mário Aníbal Joaquim, eu sou administrador da Igreja da Filadélfia. Muito obrigado, administrador da Igreja Local de Filadélfia. E também esqueci de dizer que do meu lado está o secretário adjunto da Igreja Local de Filadélfia. Pessoas essas que vamos hoje conversar um pouco mais. Vimos que quando há assunto de dízimos, os secretários tomam nota, os administradores conservam e é uma equipe que trabalha unida. Então nós hoje queremos falar um pouco mais acerca desses dízimos. Para começar,
Tem algum ponto prévio que gostaria de partilhar, visto que estamos a entrar na semana de Páscoa? Tem alguma palavra a partilhar com os caros telespectadores? É verdade, vendo que estamos a entrar neste programa de Páscoa, é preciso muito cautela, por causa nós temos visto que muitas pessoas, quando chega esse momento, usam coisas blasfêmias para coisas sérias, mas não gostaria que acontecesse isso. Vamos usar aquilo que é sincero, que a Bíblia nos diz. Muito obrigado. Aí ficou o alerta sobre a Páscoa, porque é um momento realmente sagrado, é um momento que é de perdão, um momento que devemos demonstrar o amor, é um momento que não podemos ir à ceia do Senhor enquanto carregamos ainda mágoas. Mas vamos ao tema de hoje, que é dízimo, também falar sobre dízimos e ofertas. Meu convidado João, o que é oferta e o que é dízimo no seu ponto de vista? Falar de oferta é falar de dar, né? É o ato de dar, ou é uma doação que alguém faz para poder ajudar o outro. É fazer uma doação segundo o seu coração, aquilo que você vai conseguir ajudar um irmão. Estaremos perante a oferta, doação. Obrigado. E o meu convidado, Mário Aniva, pode nos falar um pouco sobre o dízimo? Vamos entrar exatamente no tema, mas o que é dízimo? Assim? Para mim, o dízimo, posso dizer assim, que o dízimo é uma 10ª parte consagrada a Deus. Que a lei requeria que essa 10ª parte de grão, de vinho e de azeite, produzido cada ano, assim como primogênitos dos rebanhos das manadas, fosse entregue aos levitas. Então, quer dizer, dízimo é tudo aquilo sagrado que é consagrado a Deus. Neste caso, falar de dízimo, estaremos a falar da 10ª parte. 10ª parte, sim. 10ª parte de todo o rendimento. Temos aqui alguns pontos de vista que foram levantados e para prosseguirmos, porque exatamente estamos a falar de dízimo, era preciso percebermos que o dízimo realmente trata-se da 10ª parte de todo o rendimento, que é uma forma como o homem encontra para agradecer a Deus. Muito obrigado e vamos continuando, seguindo em frente. Será que o dízimo é obrigatório ou pode-se dar em livre-arbítrio? Meu convidado João. Como eu já tinha falado das partes da oferta, dizer que o dízimo, devemos saber que é o ato de agradecimento a Deus de tudo aquilo que nós ganhamos. Na história bíblica, nós vamos ver Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 14. Ele saía vitorioso numa guerra. Ele cruza com um sacerdote de Deus Altíssimo, o Melquisedeque. A Bíblia vai dizendo que através ele vai dar o seu dízimo de tudo ao Melquisedeque em agradecimento da vitória que Deus lhe deu. Então, quando nós estamos a dar dízimo nas igrejas, quando nós estamos a dar dízimo, nós estamos a agradecer a Deus por o trabalho que Ele nos deu, pela força que Ele nos deu e por mais, para nós conseguirmos uma certa coisa. Não é que nós somos capazes, não. Não é que nós somos muito espertos ou porque somos sábios, não. É por causa de Deus que nós conseguimos aquilo que nós conseguimos. Então, falar de dízimo é falar de agradecimento a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Então, o dízimo, para dizer que o dízimo é obrigatório, não é obrigatório, o dízimo eu vou dizer que é obrigatório. Por que é obrigatório? Deus, quando fala a respeito de dízimo, Deus não fala que estou a pedir, apenas Deus ordenou. Os mandamentos de Deus não é um favor, mas é uma ordenança. O ato de ordenar é o ato de querer sem querer. Você deve fazer, deve cumprir com a lei. Então, dízimo é obrigado. Todo crente, todo aquele que é cristão, deve dar dízimo, porque está agradecendo a seu Deus. Muito obrigado. No seu ponto de vista, o dízimo é uma questão obrigatória, não é livre-arbítrio.
que alguém se quer dar, pode dar, não quer dar, pode ficar. Então quer dizer que o dízimo é obrigatório. O dízimo é obrigatório. E não, há um ponto muito importante. Existe das leis que existem, há certas leis que servem de testemunho público, que quando as pessoas têm privilégio de poder ver a sua obediência. Por exemplo, eu posso ser cristão, mas eu posso ser cristão sendo cristão de prostituição. Essa prostituição, vou fazer o quê? Nas escondidas, ninguém vai me ver. Mas quando é esse espaço de dízimo, o dízimo é uma das leis que outros vão poder ver da minha fidelidade a Deus. Muito obrigado. E olhando ainda por essa questão, antes de eu passar para o outro convidado, tocou um assunto que tem a ver com prostituição. Seria lícito alguém ir prostituir e do rendimento da prostituição tirar a 10ª parte para a casa de Deus? Seria bem recebido por Deus? Não. O dízimo deve ser santo e deve também ver de um trabalho que é digno, não é? Mesmo a Bíblia nos fala no Antigo Testamento que o dízimo deve vir de uma parte tão boa, não de uma parte tão errada. As pessoas não podem fazer a sua corrupção para poder pagar o dízimo. As pessoas não podem ir roubar o dinheiro, roubar os bens dos outros, talvez vender, adquirir dinheiro para poder pagar o dízimo. Isso é proibido, isso chama-se abominação. A Bíblia, os pecados estão divididos. Temos a parte que se chama de abominação, que é a parte mais perigosa, que no Antigo Testamento vamos ver todos que praticaram abominação, Deus matar. Então, dízimo, a 10ª parte deve vir de um trabalho digno. Muito obrigado. Convidado Mário, a questão é a mesma. Primeiro, o dízimo é obrigatório e se concorda com as abordagens que o convidado João trouxe aqui ou se tem algo a acrescentar? Concordo, mas também posso dizer que, de verdade, é uma ordem que Deus dá a todos aqueles que lhe servem, ou todos aqueles que são fiéis a Ele. A todo o povo, Ele é ordenado para dar dízimo na casa do Senhor, para ajudar a obra do Senhor, ou para servir para os levitas e sacerdotes na casa de Deus. Isso é uma obrigação, não é pedido. E ainda nesta senda, existem certas pessoas que dizem que o dízimo é algo do Antigo Testamento, que o Novo Testamento já está abolido, não se pode dar dízimo. O que tem a dizer em relação a isso? Para esses que dizem que o dízimo é do Antigo Testamento, o Novo Testamento não esclarece o dízimo. Para mim, eu posso dizer que a Bíblia nos diz que os verdadeiros são aqueles que apoiam a obra de Deus. Então, encontrando esse tipo de cristão que diz assim, como que a obra de Deus vai andar se a gente não dizimar, não dar oferta na casa de Deus? Suponhamos que algumas igrejas, algumas seitas, acabam dizendo que a igreja pode sobreviver sem dízimo a partir de ofertas, talentos, esmolas, votos, entre outras fontes de renda. Será que concordaria que só essas fontes, sem incluir o dízimo, faria a igreja ter o seu mantimento? O mantimento para a igreja, a Bíblia diz, é 10ª parte, que é dado a cada crente na casa do Senhor. Esse é mantimento para a igreja. Outras coisas só pode vir substituir, mas a única base que nós acreditamos que é mantimento para a igreja, que a Bíblia confirma, é dízimo e ofertas. Ainda neste ponto também, para o convidado que estiver disponível poderá se pronunciar, existe a questão de que se diz por aí que o dízimo era em cereais, não em dinheiro. E hoje em dia as igrejas cobram ou pedem o dízimo até em dinheiro. Seria lícito pedir dízimo em dinheiro ou seria apenas em cereais? Podemos começar? Argumentando nessa parte, pela Bíblia Sagrada, nós vamos ver os antigos trabalhando com os cereais. O dinheiro, errante o dinheiro ter o desenvolvimento como tem
nos dias atuais. Nos dias atuais você pode ter tudo, mas quando você não tem dinheiro, como transformar coisa que você tem em dinheiro para poder adquirir outras coisas? Indo mesmo em foco que há muito tempo entregava os cereais e as pessoas também, o trabalho dele era do campo. Quem trabalha no campo, o que ele espera? Também colher dos cereais. Ninguém semeia milho para poder colher dinheiros, 200 na machamba. Isso não acontece. Quem semeia milho também volta a colher o milho. Então, o sistema antigo, as pessoas viviam na base da agricultura. Tudo que eles faziam dependia da agricultura. E daquilo que eles colhiam na agricultura, é isso que eles acabavam dando também a sua 10ª parte. Então, e hoje em dia, através dos trabalhos diversos que existem, as pessoas vão para o trabalho, lá eles não recebem milho, não recebem mapira, não recebem batata, mas o que eles recebem lá? Eles lá recebem o dinheiro. E recordando que acerca de dízimo, nós damos de tudo aquilo que nós ganhamos. Aquilo que nós ganhamos. Então, se o nosso trabalho nos oferece dinheiro, nós ganhamos dinheiro, o que nós vamos entregar será o dinheiro. Por isso, os que fazem machamba entregam produtos cereais, não é? Mas além da machamba, pessoas fazem outro tipo de trabalho, seja negócio, seja outras coisas, seja trabalho. Então, daquilo que eles vão ganhando, de tudo, a sua 10ª parte, que estará entregando à casa do Senhor para que haja um mantimento. Porque se nós não fazemos isso, não haverá mantimento na casa do Senhor. Muito obrigado. Estamos hoje a falar de dízimos e oferta. Para os que acabam de se conectar agora à Filadélfia TV, estamos hoje no programa Mundo Evangélico falando exatamente de dízimos e ofertas. E também a questão estende-se ao meu convidado Mário, que antigamente o dízimo era dado em cereais, mas hoje em dia nós damos em dinheiro. Será que concorda com a afirmação do nosso convidado João? Concordo, mas também eu tenho que acrescentar uma parte. E é assim, antes dava-se em cereais porque o trabalho que se fazia muito mais era da produção, que as pessoas capinavam e as pessoas não tinham muito trabalho ou de garantir o salário por mês. Então, enquanto hoje em dia nós aceitamos em valor, por quê? Porque mesmo naquele tempo também eram ordenados. Se ele produzisse, ver que a distância é longa, não consegue carregar as coisas, não era mal vender para trazer o valor, também era muito aceitável naquele tempo. E agora, os que trabalham também devem dar suas 10ª parte, 10% do seu rendimento. Quer dizer, mudou-se. Para os que estão na machamba, ainda continuam a dar coisas cereais. E também os que estão a trabalhar, que recebem salário, vão dando por valor. Eu estava a dizer que mesmo aqueles que estão na machamba, se ele decidir vender seu produto, daquilo que ele ganhou, ele vai tirar 10% para vir pagar seu dízimo. Isso não é mal. Muito obrigado. Hoje vamos fazer um pouco diferente, caros telespectadores. Vamos usar aqui a palavra de Deus para que possamos fazer alguma análise ligada a esta parte do dízimo mesmo. Eu vou ler aqui uma passagem. Gostaria que os meus convidados pudessem dar algum comentário em relação a este ponto. Vou ler no livro de São Mateus, no seu capítulo 23, e versículo 23, que diz a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Com esta palavra, Jesus estava a falar exatamente do dízimo daqueles que davam hortelã, endro e cominho. E nós sabemos que hortelã, endro, cominho, estamos a falar de certas ervas que as pessoas davam na casa de Deus como dízimo. Qual é a mensagem que Jesus pretendia passar com essa afirmação? Indo para esse versículo mesmo, que bom para os que dizem que
Jesus não falou de dízimo, ou o Novo Testamento não fala de dízimo, é uma das passagens que está a nos mostrar o Novo Testamento, o ensinamento de Jesus a respeito do dízimo. Deus, no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, percebemos de que Deus ficou irritado por as pessoas pararem de dar os seus dízimos, as suas décimas partes, e a casa ficava ela abandonada. Depois do livro de Malaquias, a Bíblia Sagrada, a divisão entre Malaquias e Mateus, algumas Bíblias aparece uma capa branca, não é? Que quer dizer que passaram 400 anos, não, em silêncio, Deus sem falando. E depois de Malaquias vem Jesus, o profeta, ensinando as pessoas. Jesus aqui estava falando acerca de dízimo. As pessoas davam o dízimo, mas davam as migalhas. As pessoas davam o dízimo, mas davam sem respeitar as regras. Nós devemos que dízimo é algo sagrado, dízimo é santo. Todas as regras que falam acerca de dízimo, elas devem ser cumpridas. Quando não é cumprida essas regras, o nosso dízimo elas não chega mais no céu, não é? Para Deus é nulo. Então, o que as pessoas não estavam a cumprir na 10ª parte daquilo que eles ganhavam. As pessoas apenas estavam entregando o resto, por exemplo, a erva que o processo de crescimento é tão rápido, ela vai germinando sozinho, sem precisar da sua plantação. As pessoas vão colhendo aquilo e vão entregando, dizendo que isso é a minha 10ª parte. Eles estavam mentindo para Deus. Por isso Jesus aqui, ai de vós, é uma palavra de cautela. Vocês, cuidado do que vocês fazem. Não estão no caminho certo. Vocês não estão a fazer coisas certas. Porque eles sabiam da forma certa que deveria fazer. Tinha salário, tinha as suas agriculturas, tinha as suas fontes de renda, os seus ganhos. Eles não entregavam isso à casa do Senhor, mas entregavam a erva do campo. A coisa mais desprezada que quando eles davam, depois de um dia a coisa murcha e as pessoas pegavam e deitavam na lixeira. Então isso é uma atenção para nós que Jesus está a falar acerca de dízimo, para que nós possamos cumprir com as regras de dízimo. Tem dízimo regra. Qual é a primeira regra? Dízimo é a 10ª parte. Se você ganhou 1.000, 100 meticais é para Deus o agradecimento, lá na definição. Se você ganhou 2.000, seja na sua obra, seja no seu trabalho, 200 meticais é para o quê? É para a casa do Senhor, é para Deus. É agradecimento pela força que Deus te deu. Então Jesus aqui está ensinando que, ainda dando continuidade acerca de dízimo, vocês devem continuar a dar o dízimo, mas respeitando as regras. E ai de vocês que dão dízimo fácil, porque esse ato é dar dízimo fácil. Tirar folhas aí, depois entregar a casa do Senhor, esse é meu dízimo. É um dízimo fácil. Então Deus aqui está cautelando. Ai de vocês que dão o dízimo falso. Muito obrigado. O nosso convidado Mário, após a leitura desta passagem, porque também Jesus diz para olhar a questão de misericórdia e não fazer essas coisas e deixar aquelas. Então, qual é a sua percepção em relação ao dízimo? Será que no Novo Testamento nós podemos dizimar? A partir dessas palavras de Jesus, ele abre o espaço para que saia o dízimo? De verdade, nós podemos dizimar, certamente se formos a dar dízimo fiel, consoante a 10ª parte que nós ganhamos, o nosso rendimento. Por exemplo, tem pessoas que dão valor a mais, ou valor a menos, ou o resto daquilo que ele ganhou. Foi fazer suas compras, viu que restou tanto. Ele sabendo que eu ganho mais que isso, a 10ª parte está mais que isso, mas ele viu que soprou esse troco. Ele vai pegando, colocar no envelope, para vir entregar como dízimo. É por isso que Jesus vai dizer para este tipo de pessoa, ai de vós. É necessário que o nosso dízimo, no Novo Testamento também, devemos ser dizimistas fiéis. Muito obrigado. Caros telespectadores, temos alguma insistência aqui do nosso convidado João. Eu vou dar ainda espaço, porque estamos ainda dentro do tempo.
E acerca desse versículo mesmo, Jesus aí dá uma boa conclusão, não é? Acerca da misericórdia, não é? Sabe, quando alguém tem misericórdia, faz as coisas conforme. Quando alguém tem amor, faz as coisas conforme. Falta de amor, falta de misericórdia, faz com que as pessoas possam despachar o que não devia ser despachado. E ainda quero falar o seguinte: aqueles que despacham daquilo que vem da ordem do Senhor, de Deus, daquilo que as Escrituras dizem, quando alguém despacha, estão se despachando a si mesmo. Estão se despachando a si mesmo. As pessoas devem pegar com duas mãos o que Deus ordenou. Fazer as coisas com amor. Quando eu tenho um amor com alguém, vou ajudar com todo o coração. Mas a falta de amor, vou despachar as coisas. Muitas pessoas despacham as coisas que nem deveriam ser despachadas. É a atenção que eu queria dar na conclusão que Jesus disse acerca de misericórdia. Quando nós temos misericórdia, vamos fazer as coisas conforme. Muito obrigado. Prosseguindo, eu queria deixar ficar mais uma questão antes de voltarmos a ler a Bíblia, porque temos ainda alguns pontos para observarmos a partir da Bíblia. E uma das questões que eu queria deixar ficar é: qual é o destino do dízimo que as igrejas coletam? Para que fim é usado esse dízimo? Nós vemos que a Bíblia dá uma explicação e talvez o uso, se geralmente é de acordo com o que vem na Bíblia ou tem se desviado. Qual é o destino do dízimo, nesse caso, resumidamente? Tenho uma pequena noção, segundo daquilo que sou ensinado. Os fins do dízimo. O dízimo, ela tem uma grande importância. E sendo algo santo, sendo algo consagrado, não é? E tem alguns princípios o dízimo. A Bíblia nos fala que o dízimo é para poder... A parte de dízimo é para poder ajudar os sacerdotes. Os sacerdotes para ser ajudados, para ser sustento para eles e sua família, não é? Quando a Bíblia fala mais de viúvas, não é? Fala mais de crianças ou órfãos, não é? Fala mais de estrangeiros, para poderem ser ajudados com a parte do quê? De dízimo. O dízimo tem afinidade para poder ajudar os homens que estão em serviço da obra de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, para órfãos. Terceiro ponto, para viúvas. E nota bem, viúvas são toleradas viúvas mais velhas, que não têm como trabalhar. Essas não têm mais ser casadas mais uma vez. Então, essas têm um privilégio de ser ajudadas através do dízimo. Então, é proibido usar o dízimo, por exemplo, para poder construir igreja. É proibido. É proibido porque o dízimo apenas vem para algo específico. E essas regras devem ser cumpridas. E quando nós não cumprimos essas regras, estamos a provocarmos a ira de Deus. Muito obrigado. E o nosso convidado Mário, o que tem a dizer em relação à mesma questão? A questão de uso de dízimo. Da minha opinião, segundo a palavra de Deus, no livro de Neemias 10:38, lá vamos encontrar a palavra que nos diz que o dízimo normalmente é para sacerdotes e levitas. Terceira coisa, é para a câmara na casa do tesouro, queremos dizer, no templo de Deus. E outra coisa, por meio daquele dízimo, quando eles recebem os sacerdotes e levitas, a obrigação, a palavra de Deus diz que quando eles recebem, eles também têm que tirar 10ª parte
Isso que eu acredito que é um pouco difícil hoje em dia, porque posso dizer esta palavra, porque dízimo, da forma que nós usamos agora, é diferente de antes, porque sacerdotes e levitas eram pessoas que só olhavam para o ministério de Deus. Eram pessoas que só não pensavam em outra coisa, só serviam a Deus. Então, todo o dízimo era dado a eles. Depois de serem dados, eles tiravam 10ª parte para na casa do Senhor, dos dízimos que foram dados. Daí, o resto dessa 10ª parte deles também é que dava a câmara na casa de Deus. Controle, manutenção, ajudar viúvas, órfãos. Isso já sai depois de sacerdotes e levitas receber os dízimos. Muito obrigado. Nós vamos, neste momento, dar um curto intervalo e voltamos num piscar de olhos para poder pegarmos a última parte do programa, parte essa que vai envolver ainda a leitura da Sagrada Escritura, para aprofundarmos um pouco mais em relação a essa questão que estamos a debater hoje, que são dízimos e ofertas. Voltamos, até já. Bem-vindos à segunda e à última parte do nosso programa Mundo Evangélico. Hoje que estamos com o tema dízimos e ofertas e temos aqui o nosso convidado João Chapeleta, secretário adjunto local da Igreja Filadélfia, e temos aqui também o nosso convidado Mário Aniva, administrador da Igreja Local de Filadélfia, Mocuba. Este canal é a ADI Filadélfia TV, que estamos a transmitir a dos estúdios na cidade de Mocuba. E entrando para a última parte do nosso programa, a questão que tenho é: será que o não dizimar pode levar alguém a perder a salvação? O não dizimar. Se eu, como crente, não estou a dizimar, será que tenho chance de perder a salvação? Ou o dízimo é apenas para eu ser abençoado e não tem nada a ver com a salvação? Quero ouvir nossos convidados. Uma pergunta muito forte mesmo. Mas vou tentar responder aquilo que Deus me ajudar. Dizer que o dízimo salva não é tão certo. O dízimo pode contribuir para a sua salvação, também o dízimo pode até não contribuir sobre a sua salvação. Existem alguns na Bíblia que foram salvos que eles nunca deram a sua 10ª parte. E eu acredito que existe algumas religiões, algumas igrejas, eles não têm o sistema de dízimo. A pergunta é: será que todos eles vão para o inferno? Mas o dízimo, quem ignora o dízimo, quem recebe o evangelho de dízimo, os que são privilegiados, não é, a escutar o evangelho de dízimo, e esses, quando escutar e quando começam a rejeitar, já contribui para a perdição através do próprio dízimo. Ok, muito obrigado. Meu convidado Mário, a questão é a mesma. Será que se alguém não dizimar, pode perder a salvação por não dizimar? Segundo a palavra, nós vamos entender que Deus chama de ladrão. Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Eu vou proceder aqui à leitura do livro que aqui foi mencionado. Malaquias, do seu capítulo 3:8, o que diz a palavra de Deus? Diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Nós vamos entender
se todo aquele que rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas é amaldiçoado. Quando a pessoa é amaldiçoado, ele perde a bênção de Deus. Quando perde a bênção de Deus, ele se preocupa e se afasta na presença de Deus. Vai procurar outros caminhos para como viver na bênção, ou para como adquirir o que ele precisa. Então vamos entender que, sim, pode nos ajudar em duas partes. E também, todo aquele que é cristão verdadeiro, que recebe a palavra de Deus e vive na palavra de Deus, e ele encontra essa recomendação, ou essa ordem de Deus a dizer que dá dízimo na casa do Senhor. Ele não dá. Esse não está a ajudar, não está a financiar a obra de Deus. Porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e aceita e obedece, tem que financiar a obra de Deus para ir à frente. Esse que não financia, a Bíblia diz que esse cristão não é verdadeiro. Porque o que ele quer ver não é obra de Deus a crescer, mas a voltar atrás. Como que ele aceita que Deus é bom e depois não quer financiar a obra de Deus? Se formos a ver no livro de Levítico, Muito obrigado. Enquanto vai procurando o livro que o nosso convidado quer apresentar, eu vou fazer uma insistência ao meu convidado João. Aqui nós vimos da palavra que foi lida em Malaquias 3, no capítulo 3, versículo 8, que diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Aqui Deus chama o homem de ladrão, porque temos que tratar as coisas como deve ser. Quem rouba é ladrão. Será que o ladrão que rouba celular, o ladrão que rouba panela, rouba fogão na casa de alguém, e o ladrão que rouba a Deus, há uma diferença? Porque aqui Deus chama de ladrão aqueles que roubam. Será que há uma diferença entre aquele que rouba na casa de alguém e aquele que rouba, ou aquele que é mencionado nesse versículo? Pode haver e pode não haver. Em que contexto? Eu acredito que dízimo existe. Jesus não veio abolir a lei, veio completar. Só que aqui o que nós devemos olhar, não é? As pessoas carregam uma crença de que eles não ficam focados nos dízimos, porque são ensinados assim. Essas pessoas têm uma mentalidade como... Existem algumas pessoas, muito mais na Ásia, são criadas dentro de um quarto. Eles lá são ensinados o nome de Allah, são ditos para poder fazer para ser recebido no céu, você tem que morrer com o grupo das pessoas. Eles já aceitam ser mandado uma bomba nos seus corpos e vão perante uma multidão, machibombo, seja comboio, seja no autocarro que tem os outros, e explode e morre, não é? Eles fazem esse crime sem uma consciência de que eu estou fazendo coisa errada. Então, também existem pessoas que não estão dando o seu dízimo inocentemente, sem saber que estão a cometer o mal. Mas para aqueles que já estão na casa de Deus, já ouviram a palavra de Deus, o pastor já pregou, o ancião, o diácono, entre outros, já pregaram sobre o dar na casa de Deus, já leram esta palavra de Malaquias e não estão a dar. Qual é o nome que se dá a essa pessoa? A esse mesmo, são ladrões que não se diferem nada com aquele que rouba no banco. E esse tem, quer dizer, esse que não está a dizimar, mesmo sabendo que devia dizimar, isso pode condicionar a sua salvação? Depois da pessoa receber o evangelho e ser rebelião daquele evangelho que ele recebeu, aí não tem mais o acesso da sua salvação. Então, com isso conclui que o dízimo, o não dizimar pode... O não dizimar, sabendo que você deve fazer e não faz, não é? Você está a cometer pecado. E isso pode levar isso já pode levar já para o não fazer, o não dar o dízimo já vai te levar já ao inferno e não mais ao céu. Porque você já é igual a um ladrão. Olha, quem tem coragem de roubar a Deus, essa mesma pessoa também tem coragem de fazer o mal na vida dos outros.
Amém? Não é? Veja, pessoa que tem coragem de roubar um banco, essa pessoa também tem coragem de roubar na minha casa. Ele tem toda a força a romper toda aquela proteção, segurança que lá tem. Quanto mais na minha casa, ele não pode fazer o mesmo? Então, quem rouba a Deus, esse também tem toda a coragem também de fazer o mal ao seu próximo. Então, nisso quer dizer que quem rouba a Deus é o ladrão mais perigoso. O ladrão mais perigoso é aquele que rouba a Deus, ultrapassando aquele que rouba nos bancos. Apesar que todos são ladrões. Apesar que todos são ladrões. É a palavra que eu encontro aqui, quando o Senhor diz, roubará o homem a Deus, quem rouba é ladrão. Sim. Meu convidado, Mário, perante essa situação, aqui estão a dizer claramente que quem rouba é ladrão, praticamente. Ladrão, sim. Este tem direito a ir ao céu, a salvação. Duas coisas que vamos entender aqui. Ir ao céu. Primeira coisa, aprendemos que para ir ao céu é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e o Salvador da sua vida. Converter dos seus maus caminhos e seguir somente a Ele. Quando nós caminhamos e seguir e cumprir com estas palavras, daí vamos entender que a palavra de Deus, ela vai ser nossa guião. Se nós lermos no Malaquias, vamos entender que nós necessariamente é o nosso dever de dar o dízimo e a oferta. Então, se encontrarmos esse tipo de crente que falam que Jesus Cristo é o meu Senhor, aceitei Jesus Cristo, mas ele não dá e não acredita nisso também de ajudar o ministério de Deus a ir à frente por meio do dízimo e oferta, eu posso dizer que este crente ainda não está a obedecer a palavra de Deus. Então, não obedecendo a palavra de Deus, há um risco. Porque todos os desobedientes têm punição. Aqui a palavra já diz que são amaldiçoados. São amaldiçoados. Ok? Caros telespectadores, mais uma insistência. Se a palavra de Deus diz que quem não está a dizimar é ladrão, me roubais vós toda a nação. Mas também a Bíblia fala de uma missão específica que o ladrão tem. Vamos analisar agora a missão específica do ladrão no geral. Depois podemos especificar a parte do dízimo. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz a palavra de Deus: o ladrão não vem senão para roubar, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui a palavra diz que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. No Malaquias nos chama de ladrões porque estamos a roubar a Deus. Lá chama de ladrão aquele que não está a dizimar. O próprio Deus é quem chama de ladrão aquele que não está a dizimar. No Antigo Testamento, passados 400 anos, também vem a se colocar a missão do ladrão. Então, com essas palavras, será que aquele que não está a dizimar, que é chamado de ladrão, ele está a matar, a roubar e destruir a casa de Deus? Okay. Dizem, a casa se edifica quando todos os membros da casa contribuem para o bem. Ela se edifica. Enquanto existirem alguns que contribuem e alguns que não contribuem, logo determina-se alguns estão a edificar, alguns estão a destruir. Com essa teoria enquadrando numa igreja, que outros tiram o dízimo para o mantimento da casa e outros não tiram o dízimo, não é? Que não estão a contribuir para o mantimento da casa. Isso cria uma destruição, ou os que não estão a contribuir, não é? Estão a levantar, não é? A destruição sobre a casa do Senhor. Não estão a favor da obra do Senhor.
Se eu estou a favor da minha família, eu vou investir a minha família, não é? Mas quando não estou a favor da minha família, não vou dar nenhum investimento. Toda pessoa investe aquilo que ele ama, não é? Ninguém vai investir no lugar que ele não ama. Ninguém faz isso. Nós investimos algo que nós amamos. Então, a obra de Deus, se nós amamos a obra de Deus, não é? Nós devemos investir nela. Porque é um projeto, não é, que estão ligados sobre a salvação das nossas vidas. Igreja é a única instituição que tem o interesse de levar nossas almas, não é, a salvação até aos pés de Jesus. É a igreja. Podem existir cadeias, polícias, não é? São soldados que combatem criminalidade, mas a igreja, o seu interesse é de levar pessoas para a salvação. Então, para nós sermos salvos, é para nós mostrarmos o amor a Deus, e quem mostra o amor a Deus também mostra o amor pelo projeto de Deus, porque a igreja é um projeto de Deus. São as palavras que eu tenho a compartilhar. Os que não estão a dar o dízimo, eu recomendo, vamos dar. Estaremos a contribuir para a obra, o projeto do nosso Pai que vai nos dar a salvação. Muito obrigado, meu convidado João. Enquanto vai preparando as últimas palavras para poder fecharmos o programa, eu quero aqui, diante do meu convidado Mário, qual é o conselho que deixa para aqueles irmãos que sabem que devem dizimar, mas simplesmente não estão a dizimar, mas quando chegam na igreja querem sentar debaixo de uma boa ventoinha, querem uma boa cadeira, bem limpa, bem organizada e, acima de tudo, quer tudo de bom, mas na hora de contribuir não estão a contribuir. Qual é o conselho que deixa para esses irmãos? O meu conselho para todos que nos assistem a este momento, aquele que sabe que ele já tem a verdade e não quer viver nesta verdade, ele já ouviu a verdade e não quer praticar esta verdade, fica a saber, é muito importante dar seu dízimo e as suas ofertas na casa de Deus, porque você está a contribuir para a edificação da casa de Deus ou a obra do Senhor ir avante. Se você não dar dízimo e as suas ofertas, você está no lugar daqueles que estão atrás para destruir a obra do Senhor não ir avante. Assim, como diz a palavra do Senhor, você tem que dar. No livro de Deuteronômio 14:22, diz assim: indispensavelmente darás dízimo de todo o produto da tua semente que render no teu campo ano por ano. Este foi o mandamento daquele tempo de Moisés. E também para nós devemos dar os nossos dízimos, seja o pouco, seja o muito, mas o importante é aquilo que você sabe que essa é a minha parte, da 10ª parte que eu ganho no meu rendimento. Não olhe para o valor que você dá por mês, mas olhe por aquilo que você ganha. Se você dá 100 é porque ganha 1000. Se você dá 200 porque ganha 2. Não pode aumentar nem diminuir. Dê segundo aquilo que você ganha. Obrigado. Muito obrigado. E só para fechar, cada convidado vai ter 1 minuto para fechar. Existe alguma situação que se tem verificado? Há crentes que dão o dízimo apenas para ter o nome na lista de dizimista. Por exemplo, é alguém que é um docente em N1, por exemplo, tem como salário 35.000 em média, mas ele dá um dízimo de 500 meticais. Qual é o conselho que tem para esses irmãos que fazem isso? E vai descer de vez as últimas considerações para fecharmos. De verdade, para a área administrativa é uma área que deve estar muito ligado com a área pastoral, porque segundo o que eu aprendo, o primeiro administrador na igreja é o pastor, a seguir é o administrador que gera as finanças, não é? Então, sendo assim, conhecendo as pessoas, para mudar as pessoas não é uma tarefa tão fácil, não é? Então, devem existir métodos
deve-se métodos de ensinos, seminários, puxando um por um, dando a explicação. Porque de verdade essa parte de dízimo, não é? Para as pessoas obedecer, Satanás tem endurecido muito essa parte de dízimo, porque é a parte do testemunho vivo da nossa fidelidade a Deus. Um testemunho público da nossa fidelidade a Deus é a partir de dízimo. Então, o diabo tem nos apertado, tem apertado muita gente nessa parte, porque é através de dízimo que nós prosperamos. É através do dízimo que acontece milagre nas nossas vidas. Eu falo isso, a Bíblia Sagrada nos mostra das pessoas que deram, mesmo o Abraão, que deu o seu dízimo. O que aconteceu na vida dele? Foi algo extraordinário, não é? É a parte muito, muito fundamental para a nossa prosperidade. Então, a única coisa que eu vou contribuir nessa parte mesmo deve haver seminários, deve haver explicação um por um das pessoas que estão a dar dízimo. Tem pessoas que estão a dar dízimo só por não aproximar a pessoa, falar como o dízimo deve se dar, e acaba dando-se de uma forma tão errada. Então, através do aproximar, orar com a pessoa, jejuar com a pessoa acerca de dízimo, a pessoa vai se libertar, porque libertação é um processo. Em termos mesmo de últimas considerações, eu quero falar o que Jesus disse, não é? Sobre o mandamento. Qual é o mandamento mais grande? O primeiro mandamento, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todas as suas forças. Não, Jesus foi mencionando. Então, a parte do dízimo mostra que você ama a Deus de todas as suas forças. Sabe por quê? Porque quando você consegue o seu dízimo ou o seu rendimento daquilo que você ganhou, é através do seu suor. Então, através dessa décima parte, você está a mostrar que através da minha força eu te amo com todas as minhas forças. Quando nós não fizemos isso, essa parte é o mistério de Deus. Quando nós não fizemos isso, né, mostramos que nós não estamos a amar a Deus. Quando nós não entregamos a décima parte, mostramos que nós não estamos a amar a Deus com todas as nossas forças. Quem ama com todas as forças, demonstra essas forças mesmo. E últimas considerações que eu quero deixar. Muito obrigado. Nosso convidado Mário, últimas considerações, porque já vamos fechar o nosso programa. Simplesmente eu vou lendo aqui um versículo que muitos podem lá acompanhar. Levítico 31. Levítico 31, 27 e 33. Assim a palavra diz: não olharás se for bom ou mau, nem substituirás se for a fazer, tanto um como o outro serão coisas sagradas. Simplesmente esse conselho é para os dízimos. Eu acabei de falar há pouco tempo que não pode olhar daquilo que você ganha, parece que é pouco. Não pode aumentar, ter vergonha. Eu não posso dar 50 porque eu sou homem grande e você ganha 500. Quero aumentar para pôr 100. Isso para Deus é ilícito. Amém? Para Deus é ilícito. Você não pode olhar e desprezar que é pouco. Não pode acrescentar, a Bíblia está proibida. Dá aquilo que você ganha. Se é 500, tira 50. Se é 1000, tira 100. É décima parte que Deus pede. Em algum momento, nós acrescentamos para sermos vistos que está a dar dízimo. Mas não é para ser visto. Nós reduzimos porque não queremos dar a mais na casa do Senhor, coisas certas. Mas não pode ser assim. Você dá aquilo que você ganha. Os que reduzem são aqueles que Jesus disse: ai de vós. Então, para todos aqueles que estão a reduzir seus dízimos, não dar certamente ou fielmente aquilo que ele ganha, Jesus diz: ai de vós. Para aquele também que acrescenta, não precisa acrescentar, dá aquilo que você ganha e Deus vai te abençoar. Obrigado. Muito obrigado, caros telespectadores. Convido-os a se inscreverem na nossa página do YouTube e
ative o sininho de notificações para que possa receber notificações sempre que postarmos um vídeo na nossa página oficial. E também deixe ficar os seus comentários lá no inbox para que nós possamos, nas próximas ocasiões, desenvolver. Se tens alguma dúvida em relação ao tema de hoje, deixe ficar lá nos comentários e nós na próxima edição iniciaremos por aí, porque estaremos a falar na próxima edição sobre a origem de diferentes doutrinas. Então, por falar de origem de diferentes doutrinas, é o tema da próxima semana, mas se existir alguma questão, deixe ficar lá na descrição e nós vamos poder responder logo antes de iniciar a nova sessão ou novo tema. Aqui vos falou o pastor Pedro José Jussa, a partir da ADI Filadélfia TV, cidade de Mucuba. E muito obrigado.